19, versos 3 e 4. Lembro-me de um cântico que aprendi ainda quando junior na igreja, que dizia: orando, orando, orando ao meu Senhor, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Cantando, cantando, cantando ao meu Jesus, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração, né? A cura para as tristezas é o tema que nós vamos falar nesta noite. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pedia para si a morte, e disse: já basta, o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Todos nós enfrentamos momentos de tristeza profunda na nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos de desânimo. Por isso Jesus nos deixa um alerta, onde diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Estive com um colega que não via há 25 anos, pelo menos, e fui tomar um café com aquele colega recentemente. E no meio da conversa, aquele colega me fez uma pergunta. E ele disse: por que é que nós procuramos fazer tudo certo na vida, mas tanta coisa dá errada? E essa conversa é longa, não vou entrar nela aqui. Mas há uma verdade. A verdade é que o mundo em que vivemos, ele jaz no maligno. Às vezes a gente esquece disso. O diabo é o príncipe deste mundo. E sempre que ouvir a palavra príncipe, pense em principado, em território. A origem da palavra príncipe vem daí. Príncipe é aquele que governa sobre um território. E a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. E é por isso que nós vemos tanta maldade neste mundo. É por isso que nós vemos tanta coisa errada neste mundo. E olha que nós, igreja do Senhor, somos o sal da terra e a luz deste mundo. E temos crescido nesse país. Mas às vezes a gente para e pergunta: onde está o sal? Onde está a luz? O que é que está acontecendo com este mundo, com esta terra? E diante de tantas circunstâncias que vêm contrário, humanamente, nós nos entristecemos. Às vezes temos até vontade de desistir, de parar. Uma das músicas que cantamos diz: parar por quê? Então está intrínseco aí o desejo de parar, existente, reinante. Parar por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Mas humanamente, esse desejo vem. Humanamente, a luta às vezes nos enfraquece. A luta nos entristece. Parece que não tem fim. É como uma pergunta do meu amigo: por que a gente procura fazer tudo certo?
e as coisas dão errado. Elias, ele passou por um vale sombrio. Elias, profeta de Deus, ele passou por um vale de tristeza. Elias, profeta de Deus, ele passou por um vale de depressão. Em 1 Reis 19, encontramos um homem que, após a sua grande vitória espiritual, se vê dominado pelo medo, pela solidão e pelo desejo de morrer. Mas é nesse capítulo que Deus revela como Ele cura as tristezas da alma. Elias, um homem como nós. A Bíblia nos diz assim: Elias havia enfrentado 450 profetas de Baal. Elias havia visto o fogo de Deus descer do céu. Está lá em 1 Reis 18. Mas ao receber a ameaça de Jezabel, Elias foge para o deserto, senta-se debaixo de um zimbro e ora. E qual foi a oração de Elias? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Elias disse ao Senhor: eu não quero continuar a caminhada, está pesada demais, a luta está pesada. Isso nos mostra que até os mais fortes podem se quebrar. Elias estava exausto, com medo e sentindo-se sozinho. Esses três sentimentos, essas três condições, elas sugam força, alegria. Elias estava exausto. O cansaço do corpo muitas vezes nos leva ao cansaço da alma, ao cansaço do espírito. Por isso, precisamos renovar as nossas forças. Por isso, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos renovar as nossas forças. E onde vamos encontrar essa renovação de forças? É no Senhor, é em Jesus, é no Espírito Santo, é pensando nas coisas do alto. Se formos pensar somente nas coisas desta terra, nós vamos sucumbir. Temos que pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Aí vamos ter as nossas forças renovadas no Senhor. Por quê? Nós estamos na igreja, domingo, quarta, terça, às vezes quinta, às vezes sexta, porque nós estamos em contato com a palavra, porque a alegria da nossa alma, ela vem do Senhor. Maria disse: a minha alma se alegra no Senhor, e o meu espírito se engrandece em Deus, o meu Salvador. O diabo tem tentado roubar de nós o pensamento que nos liga ao céu. E como isso acontece? Trazendo as lutas desta terra, trazendo as tristezas desta terra, trazendo as dificuldades desta terra. É uma pessoa que amamos, que recebe uma notícia trágica. É alguém que amamos que parte. É alguém que nos decepciona. É um emprego que foi perdido. É o sonho que é adiado. E a gente se sente exausto, cansado.
Elias estava nessa condição. Elias estava exausto. Elias teve medo. Meus irmãos, o medo é humano. O medo é humano. Não existe problema em sentir medo. O medo às vezes até nos protege. O que nós não podemos permitir é que o medo nos domine, é que o medo nos paralise. Algo libertador para a minha vida foi descobrir que aqueles que enfrentam grandes desafios e lutas têm medo. Às vezes eu tinha a impressão de que aquelas pessoas bem fortes, elas eram destemidas, elas não temiam nada, mas muitas vezes, por trás de alguém muito forte, tem muito medo guardado. E qual é a grande diferença? É que aquela pessoa não se deixa paralisar pelo medo. Elias, o poderoso homem de Deus, aquele que clamou e desceu fogo do céu, temeu diante da perversa Jezabel, que disse que ia tirar a sua vida. Elias teve medo. E Elias sentiu-se sozinho. O problema não é estar sozinho, mas é se sentir sozinho. Existe uma diferença grande. Às vezes a gente está sozinho e escolheu estar sozinho. E às vezes é muito bom estar sozinho. Depende do tempo, do momento. Eu mesmo gosto de ter o meu tempo sozinho. Meu momento sozinho é gostoso. Só não gosta de estar sozinho quem não gosta de si mesmo. Não é? A pessoa tem que aprender a se amar. Tá certo? Certo homem, ele foi ao médico, ele procurou, e ele estava muito inquieto, nada para ele tinha alegria, nada para ele tinha prazer. Então o médico chegou para ele e disse: olha, você vai passar uma semana com você. Você vai ler livros, você vai escutar músicas, você vai ter um tempo para você. E depois você volta aqui. E assim aquele homem saiu, uma semana depois ele voltou. E o médico perguntou: você fez o que eu mandei? E ele disse: fiz. Eu comecei a assistir filmes, eu comecei a ler livros. O médico disse: não, mas tem um detalhe aí que eu falei e você não percebeu. Eu disse que era para você fazer tudo isso, mas era para você tirar um tempo para não fazer nada disso e ficar sozinho com você mesmo. Você tirou esse tempo para ficar sozinho com você? Aí aquele homem olhou para o médico e disse: doutor, eu não me aguento. Eu não me aguento. Como é que eu vou ficar sozinho comigo que eu não me aguento? Gente, tem muita gente assim que não se aguenta. Aí tem que estar perto de alguém. Porque tem que perturbar alguém. Porque sozinho ele não se aguenta. Não é? É terrível. Então a gente precisa, às vezes o problema de muita gente é se amar. Amar você, gostar de você. Entender que se Deus te ama, você precisa se amar. Se o Criador dos céus e da terra me ama, por que é que eu não vou me amar? Se o Criador dos céus e da terra vê alguma coisa em mim, por que é que eu não vou ver? Você não é só defeitos, não, você tem qualidade. Tenho certeza disso. Elias estava sentindo exausto, com medo e sozinho. A tristeza não é sinal de fraqueza espiritual, mas é um convite para dependermos de Deus. Momento de tristeza na sua vida, corra para o Senhor. Dependa do Senhor. Deus cuida do corpo antes de cuidar da alma. Deus cuida do nosso corpo. Como a irmã Ivani falou, nosso corpo é templo. E às vezes a gente esquece disso, não cuida. Mas é preciso cuidar do corpo.
Deus, ele não repreende Elias porque ele está triste. Em vez disso, Deus envia um anjo com pão e água. No momento de maior tristeza, Deus não olha para Elias e diz: o que é que você está fazendo aí nessa caverna? Confia em mim, olhe para mim. Não, Deus não vai. A pedagogia de Deus é totalmente diferente. O que Elias necessitava naquela hora era sentir cuidado. E Deus cuidou dele, enviando um anjo com água e pão. O básico que alguém precisa. E a Bíblia diz que Elias comeu. Elias dorme, come e é fortalecido para continuar a sua jornada. Olha, às vezes Deus nos levanta para cuidar de alguém. Às vezes Deus nos levanta para olhar para alguém. E às vezes você cuida de alguém com um abraço. Quantas vezes você não abraçou alguém e a pessoa olhou para você e disse: tudo que eu precisava hoje era desse abraço. Tudo que eu precisava hoje era desse abraço. Quantas vezes você não deu uma palavra de ânimo para alguém e a pessoa não disse: tudo que eu precisava hoje era dessa palavra, era desse cuidado. Quantas vezes você não pegou um alimento da sua casa e sem saber porquê levou para alguém e aquela pessoa disse: Deus mandou você, porque eu estava precisando desse alimento na minha casa hoje. Deixe-se usar por Deus. Deixa Deus usar você para cuidar do outro, tem um olhar de cuidado. Às vezes a gente tem um olhar de crítica. É tão fácil ter um olhar de crítica para o outro. É tão fácil apontar a falha, a fraqueza do outro. Mas às vezes o que Deus quer de nós é um olhar de cuidado, de compaixão. E é assim que o Senhor age com Elias. Às vezes o primeiro passo para curar a tristeza é cuidar do corpo. Precisamos cuidar. Descansar. Nós não somos máquinas. Dizem que até as máquinas descansam. Nós precisamos ter um tempo para parar, para descansar, para recompor as forças, para nos alimentarmos. Eu já ouvi de pessoas dizer: olha, eu estou sem tempo até para comer. Em algum momento a conta chega. Você precisa alimentar-se, né? Sinal, falar nisso, o nosso Nutri André Nascimento estará amanhã numa certa emissora aí, dando orientações sobre a nutrição. Oremos por ele. Às vezes o primeiro passo para curar da tristeza é cuidar do corpo, descansar, se alimentar, recuperar forças. Deus se importa com o todo, corpo, alma e espírito. Irmãos, Deus fala no silêncio. Elias vai até o Monte Horebe, se esconde numa caverna, e Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus se manifesta, mas não no vento forte, não no terremoto, não através do fogo. Quantas vezes a gente quer ver o agir de Deus de forma impactante, e Deus se manifesta na calmaria, Deus se manifesta na tranquilidade,
Ele sussurra. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades, em meio ao caos, porque Deus fala. Às vezes nós é que não estamos ouvindo a voz do Senhor. Às vezes nós é que não estamos prestando atenção. Elias não está mais sozinho. Deus revela que ainda há 7.000 fiéis em Israel que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Deus cura a tristeza ao nos lembrar que ainda há propósito, ainda há pessoas, ainda há esperança. Ele nos chama de volta à missão e nos cerca de companhia. Se você está triste, se você está exausto ou exausta, desanimado ou desanimada, saiba que Deus vê você debaixo do zimbro. Aquele cantinho que você procurou para se esconder, Deus está vendo você. Como viu a irmã Ivani, mesmo quando ela não compartilhava com ninguém. Mas Deus estava vendo, Deus estava olhando. Deus nos vê, irmãos. E Deus não nos vê com um olhar de condenação. Às vezes a gente aprendeu que se a gente está fazendo algo que não agrada ao Senhor, Deus vai olhar com um olhar de condenação. Eu vejo sempre Deus olhando com um olhar de pai e dizendo: o que é que você está fazendo aí? Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para você é muito maior. O que você está fazendo aí? Sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Deus tem um lugar especial no seu reino para cada um de nós. Se você está triste, exausto, desanimado, saiba que Deus vê você debaixo do zimbro. Permita-se descansar. Permita-se cuidar do seu corpo. Ouvir o sussurro de Deus. Busque comunhão com o Senhor. Nesta caminhada, essas são ferramentas para restaurar a alma. Elias não ficou preso à tristeza. Deus o levantou, o alimentou, o falou com ternura e o enviou novamente. A cura para as tristezas não está em negar a dor. A cura para a tristeza está em permitir que Deus entre nela. Ele é o Deus que restaura, que fala no silêncio e que nós precisamos ouvir. Ele é o Deus que nos dá novos caminhos quando pensamos que tudo acabou. Salmos 55 e 22, eu vou concluir com ele, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vou pedir para colocar aqui na tela esse versículo. Eu peço para você ficar de pé em nome de Jesus.